Fala pessoal, vamos então para a segunda parte desse momento que nós estamos tendo de introdução à psicologia. Se você não viu a primeira parte, por favor, volta, assiste antes a primeira parte e depois vem aqui para a segunda. Na primeira parte eu disse muitas coisas, eu pontuei muitas coisas importantes e seria fundamental que você pudesse voltar lá, ver todos aqueles pontos para então chegar aqui na segunda parte e acompanhar ainda melhor o conhecimento que eu trouxe aqui para vocês hoje, certo? Diminuir aqui a minha tela. Nós vamos então para a introdução à psicologia, parte 2. A parte 1 está disponível aqui no canal. Peço que você, mais uma vez, vá lá assistir, tá? Gente, vamos lá. Desde o começo, a psicologia ela foi vista, ela foi percebida de forma diferente e por pessoas diferentes. Uma curiosidade que eu coloquei aqui até nessa anotação aqui do quadro é que, olha só, nos Estados Unidos, a psicologia ela tinha ali as suas raízes no pensamento filosófico. Por isso, a abordagem da psicologia ela era mais especulativa, mais teórica, e ela envolvia, sobretudo, conceitos da consciência, como o conceito de um eu, conceitos mais subjetivos, né? Mais especulativos. Já na Europa, a gente vê, então, a psicologia ela com uma forte base científica. E ela tinha uma ênfase, coloquei aqui, na observação de processos mentais, tais como a percepção sensorial, a memória. E essas condições elas eram percebidas em condições laboratoriais controladas. Veja só essa diferença, ela é importante quando a gente vai estudar a psicologia, para a gente perceber a diferença das abordagens, porque que naquela época alguns falavam, tinha uma abordagem de um jeito, uma outra abordagem de outra. E um sujeito muito importante, então, quando nós falamos no início da psicologia, é o Pavlov. Por quê, né? Porque foi nessa década de 1890 que o fisiologista, o Ivan Pavlov, esse sujeito aqui da foto, deixa eu abrir aqui, esse sujeito, ele conduziu alguns experimentos e esses experimentos eles tiveram resultados que foram decisivos para a psicologia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E quais foram esses experimentos, né? O Pavlov ele provou que os animais eles podiam ser condicionados a reagir a um estímulo. E essa ideia foi que evoluiu para o que hoje a gente chama do movimento do behaviorismo, certo? O Pavlov ali nessa década de 1890, deixa eu até anotar aqui. Em 1890, nessa década, ele conduziu esses experimentos. Vale lembrar que ele era fisiologista. E aí vai ser importante saber disso. Se você acompanhou a parte 1 dessa introdução à psicologia, você vai notar o quanto a fisiologia ela é importante para a psicologia. A filosofia é importante e a fisiologia também. E a psicologia, então, é como se fosse uma ponte que une essas duas coisas. E aí, por isso que é importante esse dado de perceber que o Pavlov era um fisiologista. E ele conduziu o quê? Ele conduziu experimentos. E esses experimentos que ele conduziu tiveram resultados decisivos para a psicologia. Isso aqui é muito importante, tá? E aí nós vamos então para os estudos behavioristas. E os estudos behavioristas, eles se concentravam o quê? Eles se concentravam então no comportamento. Eles se concentravam quase que exclusivamente no modo como o comportamento ele é moldado.
O comportamento, então, ele seria moldado pela interação do sujeito com o ambiente, certo? E aí ele vai criar, então, o que nós chamamos na psicologia de estímulo e resposta. São conceitos fundamentais aí quando você pensa no behaviorismo, né? Estímulo e resposta. Que o sujeito é estimulado pelo ambiente, por isso ele dá respostas. Contudo, enquanto estava acontecendo tudo isso aí, lá na Viena, enquanto isso em Viena, o Sigmund Freud, né, um neurologista, e surge então uma nova abordagem, uma abordagem nova. Né? Enquanto o behaviorismo ele nascia nos Estados Unidos, a gente vê o movimento lá em Viena, onde o neurologista ele começa a desenvolver uma nova teoria, uma teoria da mente, que vai alterar completamente o pensamento da época. E vai impor uma abordagem bem diferente do que a gente vê lá, o que está acontecendo nos Estados Unidos com Pavlov. A teoria psicanalítica, então, do Freud, ela é baseada na observação histórica do paciente. Em vez de experiências e experimentos em laboratório, o Freud afirma que é importante a observação da história do paciente, uma observação histórica do paciente. A teoria psicanalítica também, ela tem um interesse em memórias, certo? Ela tem então aqui um desenvolvimento um desenvolvimento e um retorno a experiências subjetivas, certo? Ela tem um interesse em memórias, desenvolvimento na infância do sujeito e as relações que esse sujeito, que essa pessoa, ela tem com outras pessoas, relações interpessoais. Que eu coloquei inconsciente, mas na verdade seria não só a questão do inconsciente, mas a influência do inconsciente para apontar o comportamento. Então, Freud ele acreditava que essa questão do comportamento humano, ela tinha uma forte influência do inconsciente. A gente tem aqui o inconsciente como um elemento importante aí para a teoria psicanalítica do Freud. Porque a partir do inconsciente, então, que a gente começa a lançar luzes no comportamento humano. E aí nós vemos, então, a psicoterapia do Freud. Vale lembrar que as ideias do Freud, elas foram recebidas naquela época com choque. Como assim choque? As pessoas elas ficaram chocadas com aquilo. Né? Sobretudo, quando a gente se aprofundar mais na frente, nas próximas aulas, quando nós nos aprofundarmos na teoria do Freud, vocês vão entender bem por que a teoria do Freud ela é recebida com choque pelas pessoas daquela época. E, contudo, mesmo a teoria dele sendo recebida com choque, contudo, as ideias do Freud elas foram de forma muito rápida e largamente abordadas. E não só abordadas, como adotadas. Então a gente tem aí uma adesão à psicoterapia do Freud de uma forma muito rápida, né? E muito capilar mesmo. Muita gente aderiu aí à psicoterapia do Freud. Outra coisa muito legal é que na psicoterapia do Freud tem essa ideia, esse conceito da cura pela fala. Vou colocar aqui até entre aspas, porque não é bem assim literal a cura pela fala, né? Mas essa ideia, esse conceito da cura pela fala não está ficando. Vamos deixar assim. A cura pela fala, até hoje, se a gente for ver, isso aqui está presente nas atuais abordagens da psicoterapia. Até os nossos dias isso aqui está presente. Então você vê, então, o quanto o Freud ele influencia, ele é importante para esse início da ciência da psicologia.
Então a gente vê duas abordagens, né? Eu fiz questão de trazer aqui o Freud e o Pavlov, essas duas contraposições, essas duas abordagens diferentes, já ali no início da psicologia. E eu acredito que isso tenha sido uma boa introdução à psicologia, né, juntamente com com o momento anterior, com a primeira parte. Eu acredito que isso encaixe bem numa introdução à psicologia e a gente possa, então, nos aprofundar em outros temas em uma outra parte, então, no início de tudo da psicologia. Na nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês a Gênese, onde é que nasce tudo isso. E aí nós vamos retornar aquelas raízes filosóficas que eu pontuei em alguns momentos aqui com vocês. Nós vamos retornar aquelas raízes filosóficas, olhar como era que era o pensamento, como é que era a compreensão do ser humano já no início, sobretudo ali da filosofia. Vamos juntos retornar a isso, ver com mais calma, com mais profundidade, e nós vamos juntos então estudar a psicologia. Né? Te vejo no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante, incentiva muito e reforça para que eu continue gravando aulas, vídeos aqui para o canal. Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando e eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá bem? Um grande abraço, fica com Deus.